Hoje tá bem esquisito o negócio aqui, mas tudo bem. Tá quente aqui, né? Glória a Deus. Eu tenho pensado na palavra que eu vou pregar hoje há alguns dias já. Eu confesso a vocês que existem algumas coisas que Deus vai dando pra gente, a gente vai estudando a palavra, e nem sempre a gente entende a totalidade daquilo que Deus está revelando pra gente na hora em que a gente está fazendo, né, a leitura, preparando a palavra. Mas quando você vai tomando corpo e vai lendo a palavra, você vai entendendo o que Deus está falando com você, principalmente a gente que prega, né? A gente está sempre tendo que ouvir para transmitir, para passar para as pessoas, para de alguma maneira conectá-las àquilo que Deus quer falar, e também tentando discernir o tempo, o propósito e aquilo que Deus quer fazer com a gente enquanto igreja. E aí você fica às vezes assim pensando, Deus, o que eu faço? Né? Eu leio isso aqui, daí isso aqui fala comigo, e é isso mesmo que o Senhor quer falar, não é isso que o Senhor quer, talvez o Senhor queira falar outra coisa e eu estou entendendo errado, né? Eu não quero entender errado, eu quero entender exatamente aquilo que Deus está falando para nós. E eu me deparei com um texto, e eu confesso, ele é um texto um pouco difícil, na minha opinião, de entender a amplitude dele. Mas na verdade, toda a Bíblia é cheia dos seus mistérios, e cheio dos seus segredos, né? E eu quero nessa noite falar um pouquinho sobre aquilo que eu entendi que Deus queria falar comigo através desse texto e transmitir à igreja, né, esse texto de 1 Coríntios 11. E eu, se você puder, eu queria que você abrisse comigo aí na sua Bíblia, seja ela no tablet, seja ela no celular, tanto faz. Mas esse texto para mim é um texto já lido algumas vezes, já estudado outras tantas. Mas eu acredito que tem algo de Deus para as nossas vidas aí. E eu queria que a gente pudesse meditar um pouquinho no que ele diz. Eu vou ler a partir do versículo 17, eu vou ler na tradução a mensagem, e depois eu vou usar algumas expressões também de outras traduções. Diz assim a palavra. Quanto ao próximo item, eu não estou satisfeito. Soube que quando vocês se reúnem, o pior de vocês acaba aparecendo e não o melhor. Para começar, temos as divisões, vocês competem, criticam mutuamente, estão relutantes em crer nisso, mas entendo o que se passa. E posso dizer que todas essas diferenças trarão à luz a verdade e a confirmarão. Descobri também que vocês levam divisões para o culto. Vocês se reúnem, mas em vez de comer na mesa do Senhor, trazem comida aos montes e acabam comendo feito animais. Alguns ficam de fora e vão para casa com fome, enquanto outros precisam ser carregados, porque ficam tão cheios que não conseguem andar. Não posso acreditar que vocês não têm em casa o que comer e o que beber. Vocês profanam por que a igreja de Deus? Por que humilhar os pobres? Custa-me acreditar que vocês chegaram a esse ponto. Então eu não posso mais ficar calado. Permitam recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor. E por que ela é de importância tão fundamental? Eu recebi instruções do próprio Senhor e transmiti a vocês. O Senhor Jesus, naquela noite que foi traído, tomou o pão, deu graças e partiu. E disse, esse é o meu corpo, partido por vocês. Façam isso e se lembrem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Esse é o cálice do meu sangue, a nova e eterna aliança que eu tenho com vocês. Toda vez que vocês beberem do cálice, façam isso e lembrem de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão revivendo as palavras e as ações e também a morte do Senhor. E repetirão isso até que Ele retorne. Vocês não devem permitir que isso se acumule ou torne-se um costume sem reverência. Quem come o pão e bebe do cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu no momento de sua morte. Querem tornar parte vocês desta lembrança? Então examinem as suas motivações. Testem o coração de vocês e então venham para a mesa com santo temor. Se vocês pensam que o corpo partido do Senhor, quando comem e bebem, correm o risco de enfrentar, vocês não pensam no corpo, correm o risco de enfrentar sérias consequências. É por isso que muitos de vocês estão doentes e apáticos, enquanto outros morreram antes do tempo.
Se nós o corrigirmos agora, não precisaremos ser corrigidos mais tarde. Melhor é ser repreendido pelo Senhor do que ser castigado depois. Por isso, meus amigos, quando se reúnem à mesa, sejam reverentes e educados. Se estiverem com fome a ponto de não poderem esperar para ser servidos, é melhor ir para casa. Que de modo algum vocês transformem a mesa do Senhor em algo que seja comilança e bebedeira, ou até mesmo que acabe em uma briga de família. Trata-se de uma refeição espiritual, é uma festa de amor. Quantas outras perguntas que vocês me fizeram, eu vou responder vocês na próxima vez que eu for até vocês. Esse texto, para mim, sempre foi, eu sempre ouvi ele sendo falado, como um texto específico do ritual da ceia. Né? Daquele momento específico do ritual da ceia, que algumas pessoas estavam vindo e estavam transformando aquele ritual da ceia em um momento de disputa, de competição, quem traz o melhor prato, qual família tem mais, qual família tem menos. Tem uma família que sempre traz bolachinha, outra família vem e traz um fricassê de camarão com abóbora chilena, mas não sei o quê. Enfim, é um negócio que você fica assim, não era disso de fato. O ensinamento aqui é muito mais profundo. O princípio aqui por detrás daquilo que está escrito é muito maior. No fundo, Jesus está olhando para Paulo, está olhando para eles dizendo assim, eu estou chegando à conclusão que a reunião que vocês fazem, ela está mais fazendo mal do que fazendo bem para vocês. Mas o problema não é a reunião, o problema é o que vocês não entenderam ainda, do porquê essa reunião existe, do porquê as coisas acontecem como acontecem na igreja e do como essa reunião é importante. E eu fico olhando o fato de vocês não compreenderem, muitos de vocês já estão ficando fracos e moribundos. Vocês já não conseguem mais corresponder. Está gerando doenças entre vocês. Está gerando fraquezas entre vocês o fato de vocês não entenderem a mesa do Senhor. E veja, tudo nesse capítulo aqui está gerando em torno da mesa. E muito tem se falado sobre a mesa. Muito nesse tempo se tem falado sobre trocar de mesa, sobre a mesa do Senhor, sobre a mesa da intimidade, mesa disso, mesa daquilo. Mas eu tenho as minhas dúvidas se nós realmente entendemos o que significa a mesa do Senhor. Qual é a disposição de Cristo ao nos inserir e a nos colocar dentro da sua mesa, no âmbito da sua mesa, em volta da sua mesa. E para a gente compreender um pouquinho, a gente precisa ter um pouco mais de discernimento. E a primeira coisa que eu queria trazer para vocês aqui é um princípio que eu aprendi, estudando, ouvindo, buscando, né? É de que a mesa nos quer trazer para próximo de Deus, para próximo de Jesus. E estar perto, dentro do que a mesa tem para nos dizer, é muito diferente do que estar próximo. Veja, existe um texto na Bíblia que exemplifica bem o que eu quero dizer em relação à mesa. Jesus está andando no meio de uma multidão. E essa multidão, diz a Bíblia, o aperta de todos os lados. Vocês já leram esse texto? Que diz sobre esse momento? Jesus está andando no meio de uma multidão e a multidão o aperta de todos os seus lados. Tinha muita gente próxima, perto de Jesus. Tinha muita gente perto de Jesus, a ponto de amassar ele, de tocar nele. Mas existiam, de fato, apenas uma pessoa naquele momento que estava com o coração próximo, de fato, a Jesus. Cleverson, mas se eu olhar no dicionário, perto e próximo é quase a mesma coisa. Tudo bem, no dicionário pode ser, mas aqui nesse texto não significa a mesma coisa. Muita gente apertava Jesus, muita gente tocava Jesus. Mas o que tinha de especial naquela mulher? É que ela estava com o coração dela próximo a Jesus. E os outros estavam, no meio da multidão. Cara, para onde está indo isso aqui? Não sei, mas está indo todo mundo, eu estou indo junto. Nossa, para onde que vai essa comitiva apertando Jesus? Não sei, ele é Jesus, então eu quero apertar também. Sabe, uma coisa sem objetivo, uma coisa simplesmente porque a multidão está indo, a gente está indo. Porque todo mundo está falando de mesa, a gente está falando. Porque todo mundo está falando sobre reunião de oração, a gente ora. Porque todo mundo está falando sobre estudar a Bíblia, eu leio a Bíblia todo dia. Então, sabe, tem muita gente perto. Mas tem pouca gente próxima de verdade. E a Bíblia nos diz que ser próximo é uma coisa diferente do que estar perto. Jesus, quando pergunta quem é o teu perto, é isso que a Bíblia diz? Escuta, quem que é o teu perto? O que a Bíblia diz? Próximo. Quem é o teu próximo? Para mim isso tem diferença.
Tinha muita gente perto, mas tinha alguém que era próximo. Próximo para mim é aquele que é chegado, é aquele que confidencializa a sua vida, é aquele que tem uma ligação muito profunda com aquele outro que está ali. É alguém que entendeu que não está só no mesmo ambiente, mas que está ali partilhando vida. Aquela mulher não está ali só partilhando do movimento. Ela quer vida de Jesus, ela quer o mais de Jesus. Ela quer encontrar em Jesus aquilo que ela não encontrou em mais ninguém. E eu olho daí para a mesa da ceia, da última ceia, e eu vejo alguém por perto, mas não sendo próximo. Quem é que está na mesa junto com os discípulos que é perto, mas não é próximo? Vamos ver se você consegue me ajudar a descobrir. Qual que é o erro ali? Como é que é a pergunta? Quem que na mesa de Jesus é o perto e não o próximo? Judas. Que só está perto. Eu estou errado em dizer isso? Qual que é a intenção de Judas ali? Ela fica clara no decorrer de sua história. Judas não é alguém que está ali para comungar da intimidade de Jesus. Tanto que ele não está, que ele não permite seu coração ser transformado a ponto de Deus precisar achar um outro Judas. E deu ruim lá, achei que o Judas ia dar para fazer o serviço, mas o cara grudou em Jesus lá, se tornou íntimo, nós vamos ter que achar um 13º discípulo, que seja o Judas que não é Judas. Porque o Judas não serviu para o serviço. Mas não, mesmo na mesa de Jesus tinha alguém que estava perto, mas não entendeu de fato o que era sentar à mesa com Jesus. O que era ser esse próximo de Jesus. O que era comungar com Jesus de uma relação íntima. E eu acho que esse é o desafio da mesa. Esse é o desafio da ceia. Esse é o sentido mais específico, simples e ao mesmo tempo mais complexo que o Evangelho vem a nos trazer. Que é nós entendermos a diferença de estarmos perto e de sermos próximos. A mesa é um lugar desafiador de relacionamentos, aonde você entende de fato quem o outro é. E eu falei isso na semana passada e vou tornar a dizer hoje. A mesa é o lugar que nós encontramos próximos, com quem nós podemos errar. E essas pessoas vão nos encontrar na mesa em perdão, em inclusão, em graciosidade, em amor. É quase que um apelo. Olha, se for para você errar com alguém, erra comigo. Porque daí aqui entre a gente vai se acertar. E a tua vida não vai se modificar e você vai poder seguir sendo você. A mesa é esse convite. Não é o que Jesus oferece a Judas? Ou vocês acham que Jesus não sabia que Judas ia errar? Pedro não erra com Jesus? O que Pedro faz com Jesus? Nega Jesus, ele nega a sua fé em Jesus. Jesus em algum momento disse para eles: vocês saem da mesa porque vocês não. É como se Jesus dissesse: se for para vocês errarem com alguém, que seja comigo. Porque aqui em mim vocês vão encontrar o suficiente para vocês continuarem sendo vocês, mas agora dentro de um novo propósito, o propósito que Deus tem para a vida de vocês. Então eu acho que mesa também fala dos discípulos um para com os outros. Se vocês forem ter comunhão, se vocês forem ter intimidade, se vocês forem se tornar próximos, não sejam de fato apenas pessoas que andam perto umas das outras, mas discípulos, sejam próximos. Se for para errar, que seja um entre o outro. Eu acho que eles levaram isso tão a sério, que a gente tem até a briga lá de Paulo e Pedro, né, sobre questões doutrinárias. E o Pedro ainda diz: eu resisti ele cara a cara. Ou seja, se for para errar, que seja com o nosso grupo de amigos. Sabe aqueles grupos de amigos que a gente vê muito em filme, né? Na realidade, eu ainda estou buscando encontrar isso, espero que a igreja seja um lugar de a gente viver isso. Mas sabe aqueles grupos de amigos de filmes que se passam 20, 30 anos e eles continuam sendo amigos e que um erra com o outro, às vezes até fica bravo com o outro, mas depois se encontra, resolve a treta e eles continuam sendo amigos e continuam amando um ao outro e continuam participando da mesa um com o outro? Eu acho que o sonho de Jesus é que a igreja fosse isso. O sonho de Jesus é que os discípulos fossem assim. Que os discípulos pudessem olhar nos olhos uns dos outros e a cada ceia que eles fizessem, eles pudessem olhar nos olhos e dizer: toca, ó, se for para você errar, erra comigo, tá? Não erra com outra pessoa, porque a pessoa pode não te entender, mas eu te conheço. Nós somos próximos, então aí a gente vai conseguir restaurar isso e a gente vai viver essa mesa que Jesus disse para viver. Sabe, Diego, se for para errar, erra comigo. Para a gente poder viver aquilo que a Bíblia diz e a gente se perdoar e a gente poder viver bem, meu irmão.
Vamos viver isso? É essa a proposta da mesa. É essa a proposta do discipulado. É essa a igreja que eu quero ser pastor. Eu não quero ser uma igreja cheia de gente perto. Eu quero ser uma igreja de gente próxima. Que consiga olhar nos olhos e dizer, tem uma coisa que eu não gosto em você, mas eu gosto de você. Sabe, eu consigo te ver além daquilo que eu não gosto em você. E esse que eu vejo além daquilo que eu não gosto, eu não quero ficar longe, porque eu amo essa pessoa. Eu sei que existe aí algo de Deus em você. Então estar próximo é muito diferente de estar perto. A Bíblia nos fala sobre uma outra pessoa que foi muito próxima de Jesus e não apenas esteve perto de Jesus, que é a mulher que enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Quer coisa mais íntima, quer coisa mais delicada do que mexer nos pés de alguém? Principalmente naquela época, ainda mais uma mulher mexendo nos pés de um homem que ela não conhece. Eu fico imaginando a estranheza dos discípulos. Tanto que eles até dizem, né? Alguém tem que ir lá e tirar aquela mulher dos pés de Jesus. Ela está assediando Jesus. Olha o que ela está fazendo. Que nível é esse que essa mulher acha que ela tem de encostar no mestre? Tira ela de lá. Mas ela entendeu que Jesus era alguém que ela queria próximo a ela, e não apenas perto dela. E ela vai fazendo com um ato de quase rebeldia contra o sistema todo, e ela diz, eu vou dar a minha dignidade para esse homem. É conhecido da tradição bíblica, principalmente naquela época, de que o cabelo da mulher representava sua honra, sua mais profunda intimidade. As mulheres tinham o hábito de andar com os cabelos cobertos e só mostravam seus cabelos para o seu esposo dentro do seu quarto, num lugar de intimidade. Nem os filhos ficavam vendo os cabelos de suas mães. Porque era uma coisa de intimidade, era como se fosse da sua intimidade, uma parte do seu corpo proibida. E de repente aquela mulher vem e não só tira o véu, mas essa mulher agora enxuga os seus cabelos enxugam os pés de Jesus. Então me parece que ali Jesus está sentado aonde? Onde que Jesus estava quando ela enxuga os seus pés com os cabelos? Ela estava à mesa. Eles estavam à mesa. Então nesse ambiente onde a intimidade é possível, sem que haja vergonha, que a mesa para Jesus é isso, é o lugar onde a intimidade é tão profunda que é possível não se ter vergonha de sua nudez, de sua completa abertura de alma, de o seu coração estar ali rasgado. Ela chega nessa condição para Jesus. E ela diz, Jesus, eu olho para você, eu só quero te honrar, e eu vou te honrar com a minha intimidade. Eu vou te honrar com a minha intimidade a essa mesa. Ela vai com seus cabelos, ela é advertida, é dito para ela parar. E ela não deixa que isso aconteça. Mas ela chega perto de Jesus, porque ela quer demonstrar o quanto ela está comprometida em ter intimidade com Ele, naquele ambiente onde ela estava, naquele ambiente onde as pessoas estavam em testemunho de intimidade, de consciência. Sabe, é muito interessante que na Bíblia, várias vezes, a palavra de Deus ela diz sobre como era importante a mesa, sobre como era importante estar à mesa. E é interessante que no momento que eles vão falar sobre a maneira de Jesus agir, sabe o que as pessoas dizem? Ele se assenta onde? No banco da praça com os pecadores? Nossa, ele se assenta no banco da igreja com os pecadores, é isso que eles dizem? Qual que é o questionamento dos saduceus? Ele e seus discípulos se assentam à mesa e comem com pecadores. Ele está falando o seguinte, ele leva essa gente para a mesa. Essa gente amoral, essa gente que tem uma intimidade vergonhosa, ele leva eles para a mesa e ele comunga com eles. Quem é esse Jesus? E eu acho que nós não entendemos a profundidade do que essa atitude de Jesus está nos ensinando sobre sermos igreja. Ser igreja é poder me assentar na intimidade com alguém e olhar para as suas vergonhas sem sentir vergonha da vergonha alheia. É olhar para o outro e saber que ele tem defeitos, que ele tem dificuldades, mas que essas dificuldades não tenham nada a ver com o seu valor para mim. É poder olhar para as suas falhas, para as suas impossibilidades
É poder olhar para as suas fraquezas e para as suas fragilidades sem ser alguém que o julga, mas ser alguém que está com os braços abertos e para dizer, deu ruim, né? Então, eu estou aqui para te abraçar e para dizer para você que nós vamos limpar essa sujeira juntos. Estar à mesa com Jesus e participar da intimidade com Ele é usar esse lugar, é usar esse espaço para tornar o meu irmão alguém mais importante do que eu, mesmo na sua vergonha, na sua dificuldade, na sua debilidade. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Jesus se assenta na mesa com os discípulos e quando eles estão assentados, o que Jesus faz? Jesus tira a sua capa. Capa era um sinal de identidade, né? Algo que tem a ver com aquilo que eu mostro para os outros, com aquilo que eu sou diante da sociedade. E ele pega isso, essa capa, e ele tira. E sabe o que ele faz com essa capa? Ele transforma a sua capa em um avental. Ele amarra na sua cintura. E a Bíblia diz que ele começa a fazer o quê? A lavar os pés dos seus discípulos. Começa a chegar a um por um. E vai lavando seus pés, ele chega nos pés de João. A Bíblia diz que João era o discípulo, carinhoso, amoroso, todo expressivo. E aí provavelmente João já começa a chorar copiosamente e vira uma catarreira santa a vida de João. E ele fica naquele, meu Deus, Jesus está lavando os meus pés, Ele está preparando meus pés para a eternidade, Ele está preparando para a missão que eu tenho para desempenhar, Ele é íntimo de mim, Ele está dizendo com isso, veja, agora não são eles lavando os pés de Jesus, mas é Jesus lavando seus pés dizendo, eu me disponho a ser íntimo teu. Sabe aquele negócio de escolher o amigo? É como se Jesus dissesse assim, não é você que está me escolhendo para ser um amigo íntimo, sou eu que quero. Eu, Deus, quero ser teu amigo íntimo. E eu estou disposto a descer até o nível do teu chulé, para transformar você em alguém que eu tive no meu desejo a ideia de transformar. E aí Jesus lava os pés quando ele chega no Pedro. O Pedro diz, não, peraí, esse negócio está errado. Né? O Pedro, sempre o Pedro, né? Esse negócio está errado, vamos fazer diferente, deixa que eu lavo os seus pés. Jesus olha para ele e diz assim, você não entendeu nada não, Pedro. Você não vai fazer isso, porque isso aqui sou eu que tenho que fazer. A intimidade tem que partir de mim e não de você. Que você sozinho não vai alcançar essa intimidade que você quer ter comigo, mas se for de mim, eu te trago, eu te arrasto para essa intimidade. Eu posso fazer isso com você, Pedro, e eu vou fazer. Aí o que o Pedro faz? Então lava o corpo inteiro, ou seja, eu quero ser íntimo de todo. Me leva então, Jesus, de forma inteira para você. Me faz ser essa pessoa íntima que eu preciso ser, que eu quero ser e que o Senhor me preparou para ser. E Jesus disse para ele, você não entendeu nada, cara. Não se trata do corpo. Não se trata apenas do pé. Pedro, o que eu estou fazendo aqui é apenas algo profético, algo simbólico. Mas que exige de mim uma tomada de postura diante de você. É como se Jesus dissesse para ele, você, Pedro, pode ter vergonha dos seus pecados. Você, Pedro, pode ter vergonha de tudo que você é, de tudo que você faz. Mas eu, seu Deus, eu não tenho vergonha de você. Eu olho esses seus pés, tudo perebento, cheio de coisa arada, que você vai tropeçando e tropicando em tudo quanto é coisa. Esses pés rachados, tudo encardido, Pedro. Para mim, eles só são pés. O que eu quero de fato, Pedro, é dizer para você que eu estou abrindo um caminho de intimidade. Eu estou honrando a tua vida. Não, Jesus, mas é eu que tenho que te honrar. Ele diz, não, primeiro eu. E a Bíblia diz, né, não tem nada que a gente ofereça para Deus que Ele não tenha nos dado. Para nós oferecermos a Ele. Sabe o pai quando quer ensinar o filho a dizimar e ofertar? O que o pai faz? O que a mãe faz? Pega umas moedas e dá para o filho. Né? Aí o filho vai até lá e dá as moedas como se ele tivesse trabalhado o mês inteiro para dar aquele dinheiro. Que esforço ele fez para ter aquele dinheiro? Basicamente nenhum. Mas qual que é a lição dessa parada louca aí? A lição é a seguinte. O Pai vai dispor a você tudo o que você precisa para que você realize o que Ele sonhou para você fazer. Essa é a lição da intimidade. Isso foi o que Jesus fez com os discípulos. Jesus deu para os discípulos as suas moedas e disse, agora vocês vão lá. Agora que eu já lavei os pés de vocês, agora vocês vão lá e vocês vão fazer isso. Eu estou ensinando vocês como fazer. Como é que vocês vão tratar as pessoas, como é que vocês vão fazer as coisas acontecerem no meu reino. E sabe, isso para mim quer dizer muito mais coisas. É como se Jesus estivesse partilhando de sua própria essência
como Deus com seus discípulos e dizendo: eu vou transformar vocês em pessoas muito diferentes. As pessoas, quando olharem para vocês, elas não vão ver pessoas comuns. E isso aqui, gente, não está falando apenas de um ritual, como a gente sempre fala, né? Vou na igreja porque hoje tem Santa Ceia. Eu vou lá porque tem aquele momento. Tem a importância? Claro que tem. Eu não questiono a importância, até porque eu acho que existem coisas que precisam mesmo ter essa ideia meio ritualística para a gente em algumas áreas. Mas o que eu quero dizer é, existe uma coisa por trás daquilo. Existe algo mais importante que está junto desse ensinamento e que talvez seja mais forte e mais importante de nós entendermos. Jesus quer nos levar para um lugar de profundo conhecimento dele. E muitas vezes nós começamos a ler a Bíblia e nós não entendemos. Sabe, a Bíblia fala sobre muitas coisas que Deus não gosta. A Bíblia diz sobre muitas coisas que Deus não gosta. Você pode ler a Bíblia e começar a olhar um monte de coisa. Isso aqui Deus não gosta, isso aqui Deus não gosta, isso aqui Deus não gosta. Mas sabe uma coisa que a Bíblia diz que Deus abomina? Vocês sabem o que a Bíblia diz que Deus abomina? A Bíblia diz assim, tem 3 coisas que Deus não gosta, mas tem uma quarta que Ele abomina. Eu acho que é mais ou menos assim o texto. Sabe o que é essa quarta que Deus abomina? É aquele que cria contenda entre irmãos. Você está vendo o valor da intimidade e da comunhão? Aquele que separa 2 pessoas íntimas. Esse Deus odeia. Deus simplesmente não tem tolerância para isso. Porque uma das maiores lições e as maiores coisas que aconteceram na Bíblia, os maiores eventos, as maiores alianças que aconteceram na intimidade da mesa. A mesa deveria ser para nós, a comunhão, a intimidade como membros, deveria ser uma coisa inviolável. Que nós olhássemos para isso e aquilo fosse a nossa pérola de grande valor. E que nós zelássemos por isso para que jamais nada nem ninguém pudesse nos afastar uns dos outros e nos tirar da comunhão da mesa. Paulo escreve de uma forma muito interessante sobre a mesa. Ele diz, sabe, vocês estão corrompendo o significado da mesa. Vocês vêm à mesa para matar a fome de vocês. E a fome é uma questão carnal. A mesa não serve para isso. A mesa serve para intimidade. Ao invés de a mesa ser um lugar de você se servir, e muitas vezes nós temos ensinado isso errado, a mesa do Senhor não é um lugar de se servir. A mesa do Senhor é um lugar para você se aproximar para servir o outro. A mesa do Senhor é um lugar para você se aproximar e saber se o outro comeu. E saber se o outro está servido de intimidade. E saber se o outro está servido de cuidado. E saber se o outro está servido de amor, de oração. Se o outro está servido de palavra. Se o outro está servido de comunhão. Se o outro teve o abraço que precisava. Se ele teve a comunhão que ele precisava. Se aquela semana ele sentiu falta de alguém. Essa era a ideia da mesa. Veja, Jesus diz, esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Ou seja, eu estou te dando o meu corpo, para que vocês agora sejam um corpo. Que vocês façam parte uns dos outros. Alguém de vocês hoje saiu de casa e deixou a mão? Falou assim, hoje não estou a fim de levar minhas mãos, vou deixar em casa. Pegou, desconectou e deixou lá em casa a mão? Alguém aqui fez isso? Por que nós não fazemos isso? Por que nós não deixamos parte de nós em casa? Qual que é a dificuldade de nós deixarmos parte de nós em casa? Me ajudem. Qual é a dificuldade? Não tem como deixar. Não tem como deixar? Por que não tem como? Tudo faz parte, tudo conecta. Porque faz parte de mim, porque me conecta. O que mais? Está grudado em mim. Aí a minha pergunta é, se nós somos membros uns dos outros, por que nós não estamos grudados um no outro? Por que a gente fica tanto tempo sem se falar? Por que a gente consegue ficar tanto tempo sem orar um pelo outro? Por que a gente consegue ficar tanto tempo sem ter comunhão um com o outro? Sem sentar na mesa um com o outro? Sem fazer esse tempo de comunhão e intimidade acontecer cada vez de uma forma mais profunda? Sabe por quê? Porque na verdade nós não entendemos o princípio da mesa e nem o princípio da unidade. E eu acredito que Deus está chamando a nossa atenção exatamente para esse movimento. Para que a gente saia da postura em que nós estamos religiosamente formatados e nós possamos ir até um outro lugar, um lugar de crescimento, um lugar realmente de envolvimento uns com os outros. Que nós possamos olhar para a fome que nós temos sem ser miséria. Sabe fome sem ser miserável?
É diferente a fome do miserável da fome só. A fome do miserável é porque ele não tem comida. E esse não é o nosso problema na mesa do Senhor. Na mesa do Senhor falta comida? Não falta comida. Qual que é o nosso problema com a mesa do Senhor? É que nós estamos tão focados na mesa que satisfaz as nossas necessidades carnais, que nós não desenvolvemos uma fome espiritual consciente e verdadeira, de comunhão e de intimidade uns com os outros. E aí nós estamos nos perdendo, como estavam se perdendo em Corinto. Gente, vocês só vêm aqui para satisfazerem a si mesmos. E esse muitas vezes é o problema que nós temos na igreja. Quantas vezes nós vamos à igreja para nos satisfazer? Quantas vezes nós vamos na igreja simplesmente para nos encher? A igreja não é um lugar só de nós nos enchermos. A igreja é um ambiente de comunhão dos santos, onde nós desenvolvemos a nossa intimidade uns com os outros e nos ajudamos, mutuamente fazemos esse movimento de encontrar propósito uns dos outros para vivermos aquilo que Jesus diz para nós vivermos. E sabe o que eu acho mais interessante? Que quando a gente olha para a Bíblia, ela vai trazendo algumas revelações que elas são tão simples e ao mesmo tempo elas são tão profundas. Quantos de vocês já prestaram atenção de que lá no Salmo 23 existe uma mesa? Vocês já ouviram isso no Salmo 23? O que diz o Salmo 23 sobre a mesa? Preparas uma mesa para quem? Não. Preparas uma mesa para quem? Para mim. Diante dos meus inimigos. Esse salmo, a Bíblia diz que é um salmo do pastor falando para as suas ovelhas. Né? O pastor, a figura do pastor e a relação dela com as ovelhas. É interessante que, para que uma ovelha é criada? Quantos de vocês sabem para que uma ovelha é criada? Eu crio para matar. Para matar. Você cria ovelha, tira a lã, usa gordura, a pele, mas no fundo, qual que é a função de criar uma ovelha? Comer a carne. É comer a carne. Qual que é o destino final da ovelha? A mesa. A mesa. Você nunca pensou que o teu destino é a mesa? E que pode ser a mesa dos teus inimigos? Que talvez você seja a única chance que eles têm de conhecer a intimidade com o Senhor através da sua vida, mas que você não é o convidado da mesa, mas o prato principal da mesa? Que vai ser o alimento que vai trazer para eles a consciência de que existe um novo ambiente para eles viverem, que não o ambiente que eles vivem? A Bíblia diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Sabe, me parece que toda a mentalidade bíblica, ela vai para o sacrifício de nós mesmos em favor do outro. O que Jesus disse sobre os nossos inimigos, que é para nós fazermos com eles? Pastor, é para ir lá e dar um Hadouken neles, é para fazer uma campanha de oração de jejum de Daniel, para arrebentar os demônios da vida deles. E chegar o momento em que eu vejo a derrota deles, e eu os vejo destruídos. E é para isso que eu tenho que... É esse o destino dos meus inimigos. Me parece que o destino dos seus inimigos em Jesus foi reescrito. É como se voluntariamente você fosse preparado para se sacrificar em prol daqueles que não merecem o teu sacrifício. E essa lição é muito difícil de aprender. Você se sacrificar e se doar por pessoas que você ama e que correspondem ao teu sacrifício é uma coisa muito fácil. E isso até os incrédulos sabem fazer. E para mim a gente não entende muito bem isso. Para mim a gente tem dificuldade de aceitar que o Evangelho é isso, porque o Evangelho que a gente acredita é um Evangelho muito mais perlim-pim-pim aí na terra do nunca, do que a gente de fato entendeu que ele é. O Evangelho nos propõe um caminho de cruz. Caminho de cruz é caminho de quê, gente? O que Jesus fala para a gente que a cruz é? Cruz é o lugar de você ser morto, provado, injuriado, envergonhado, sacrificado, falarem mal de você, descer o rei nas suas costas, se aproveitarem do que você tem. A cruz é tudo isso. E me parece que a mesa é igual. Se nós entendêssemos a ceia como uma oportunidade de trazer para a intimidade aqueles que de alguma maneira têm algo mal resolvido conosco, talvez nós tivéssemos menos inimigos do que nós imaginamos que temos.
E é muito desafiador viver essa proposta do Evangelho. Porque me parece que essa intimidade que Jesus nos propõe, sabe, Jesus vivia dizendo o seguinte: o que vocês me viram fazer é para vocês fazerem o quê? Mandar o presbítero fazer? Imitar. Imitar. O que vocês me viram fazendo, Imitem. façam igual. O que Jesus faz quando seus inimigos infiéis e traidores se aproximam dele? Ele lhes permite acesso. Você pode vir. Senhor, mas ele é seu inimigo. A mesa é para ele. Eu vou ser sacrifício para a vida dele. É através do meu sacrifício que a vida dele vai valer a pena, que a vida dele vai encontrar sentido, que a vida dele vai entrar aonde ela precisa estar. Esse homem está fora do plano e do propósito de Deus. Sabe, lá em Gênesis, no comecinho, nós não tínhamos vergonha da intimidade, tínhamos. O que acontecia quando Deus descia na viração do dia para visitar o Adão e a Eva? Ai, Senhor, peraí, eu vou botar uma tanga. Era isso? Senhor, eu vou botar um vestido, peraí. Ai, que vergonha. Era isso que Deus ouvia de Adão e Eva? O que Deus ouvia de Adão e Eva? Ô Senhor, já está quente a água, vamos matear então. Tem umas novidades para te contar, o Senhor nem sabe que bicho que eu encontrei hoje. Fui numa parte da terra que eu não tinha ido ainda. Lá está dando umas sementes, umas árvores, uns negócios. Deus, que coisa mais linda, só precisa de ver. Existia entre eles uma intimidade tão profunda que não havia lugar para vergonha. E sabe, quando o pecado entrou, qual que foi a árvore que Adão e Eva usaram para fazer o saiote para cobrir suas vergonhas? Cozinharam para si folhas. Folhas de quê? Folhas de figueira. Dentro da cultura hebraica, o figo representa todo o alimento dado por Deus. Dentro da cosmovisão bíblica, o figo é o fruto sagrado, é o fruto das sementes, é o fruto do jardim do Éden. Veja que ironia! Aquilo que era para te alimentar, agora serve de fantasia para cobrir a tua vergonha. Aquilo que era para ser teu alimento, você usa de maneira tão errada, que agora você cobre algo que não precisava ser coberto. E tudo porque você quis satisfazer a sua vontade. Você foi para fazer a tua vontade, você não fez aquilo que Deus disse para fazer. E sabe por que a gente tem que ficar escondendo as vergonhas uns dos outros? Porque nós estamos vindo e fazendo as coisas para Deus com as intenções erradas. Estar na presença de Deus é um lugar de alimentar nossa intimidade, não de satisfazer nossas necessidades. Estar diante de Deus é um lugar de alimentar intimidade, não de satisfazer necessidades. Isso está implícito em toda a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, busque as coisas de Deus, busque as coisas do alto, sirva a Deus, sirva as pessoas, ame as pessoas com tudo que você tem, e faz. Seja essa pessoa. Deus, mas e as minhas coisas? Deixa que eu cuido. É o que o texto está dizendo. Mas busque. Buscar não é só orar. Buscar e servir com a tua intimidade, é com a tua vida, é fazer aquilo que Paulo diz: eu de muita boa vontade me gastarei, me deixarei gastar pelas almas de vocês, ainda que vocês não entendam direito o que eu estou fazendo, mas eu vou fazer, porque é o que tem que ser feito. E sabe o que isso quer dizer sobre mim? Que eu entendi que eu não preciso ficar me esforçando para cobrir minha intimidade, minha vergonha, porque eu não preciso mais ter vergonha, porque na mesa do Pai a intimidade substitui toda a vergonha. Eu não sei você, mas às vezes a gente faz umas coisas erradas e você vai chegar diante de Deus e dá um constrangimento. Eu não sei se isso é bom. Eu acho que deveria ser talvez um pouco diferente. A gente chegar diante de Deus e não sentindo só vergonha, mas sim com a esperança de que aquele é o único lugar onde eu posso ser eu mesmo e dizer: fiz uma grande sujeira. Sabe, Deus, eu errei de um jeito que eu nem imaginei que eu ia errar. Mas eu estou consciente de que eu errei, de que eu falhei e de que isso é muito ruim para mim. E eu não quero, Deus, eu não quero
viver dessa maneira? Será que o Senhor pode me ajudar a consertar as coisas? E a primeira coisa que eu preciso que o Senhor ajude a me consertar é me perdoar. Porque eu reconheço que eu estou falhando aqui. Mas eu não queria estar falhando desse jeito. Sabe, não ter vergonha na intimidade com Deus e na intimidade com o próximo é a capacidade de enxergar quem Ele é diante de Deus. Quem é essa pessoa que está junto comigo aqui? Talvez olhar para Ele e ao invés de eu me servir da mesa primeiro, eu perguntar, escuta, eu estou vendo que você está meio abatido, teu coração está triste. Eu posso ajudar você em alguma coisa? O que está acontecendo? E o irmão não precisar ter medo de abrir para nós a intimidade dele, porque isso pode custar a sua moral e o seu caráter diante dos outros. Só quem já foi traído muitas vezes é que sabe o quanto custa as pessoas abrirem sua intimidade em público. É uma das coisas mais vexatórias e difíceis que existem. Mas não é porque alguém fez errado que você tem que parar de fazer certo. Não é porque alguém fez com o que você ofereceu uma coisa ruim que você tem que parar e desistir de tudo aquilo de bom que você pode fazer sendo íntimo de alguém. E parece que o Evangelho está nos levando exatamente para isso. E Jesus, quando olha para o ser humano, Ele está dizendo, existe uma proposta de Deus de intimidade para a vida de cada um de vocês. E não é para ser vivida apenas comigo, é para ser vivida no Evangelho, é para ser vivida entre vocês. Paulo, descreve como eles estavam se reunindo de uma forma equivocada a respeito da mesa. Ele diz, olha, vocês estão se aproximando da mesa por razões muito pessoais e particulares de vocês. E a gente parece que vive o mesmo padrão hoje, né? Tem gente que falta o mês inteiro, mas no dia da Santa Ceia não pode faltar a igreja. Né? Vocês já viveram isso? Já entenderam e sentiram isso acontecer? Você pode faltar em todos os cultos da igreja, mas no culto de Santa Ceia, não, hoje eu não posso faltar, porque hoje é o culto de Santa Ceia. Cara, se você só vai para aquele momento ritualístico, a sua religião é vazia e seu coração, ele é religioso, não um coração entregue e íntegro diante de Deus para viver o Evangelho. Um coração íntegro para viver o Evangelho vai mesmo quando não tem ceia, porque sempre tem mesa. Sempre tem um lugar de intimidade, sempre tem uma proposta de estar junto. Eu já cansei de sair de cultos onde eu olhava para alguém e sentia que tinha alguma coisa errada, que não estava bem. E aí, né, claro, com a liberdade, o pastor chega e diz assim, escuta, tá, o que está rolando aí? Não, está tudo bem, não está bem não, eu conheço você está com o olhar perdido, não está legal, pode dizer o que você tem. Abriu ali, né, e tal. Aí você ora, aí você abençoa, aí a pessoa vai para casa, aí ela liga para você no dia seguinte e diz, olha, foi muito importante o que você fez ontem por mim. E você pensa assim, mas eu só dei atenção, eu só orei. Nem foi uma coisa tão grande que eu fiz. Pois é, às vezes para nós não é. Mas às vezes é tudo que aquele irmão, que aquela pessoa precisa. Aquela é a necessidade daquele momento que ele, que ela está vivendo e que precisa que você esteja pronto para dar e para derramar aquilo sobre o outro. E eu acredito que é isso que Jesus quer de nós. Dentro de todos os aspectos daquilo que eu estudei, quando a Bíblia fala assim, né, vocês estão fazendo a ceia de uma maneira errada e por isso tem dentro da igreja tanta gente fraca, tanta gente doente. Gente, eu queria dizer para vocês assim que eu comecei a pensar que aqui, talvez Paulo até estivesse dizendo uma coisa muito atual para nós. Sabe, vocês vêm para a igreja pensando só em satisfazer as necessidades de vocês. O que acontece quando eu estou focado nas minhas necessidades? Ignora o resto. Ignora o resto. O que mais? Eu tenho uma necessidade, eu estou ali focado nela, eu venho na igreja por causa daquela necessidade. O que vai acontecendo com você? Você não vai se consumindo dessa necessidade? Ela não vai gerando ansiedade em você? Ela não vai gerando em você uma desesperança? Ela não vai gerando em você uma frustração? Sabe por que nós estamos cheios de tanta desesperança, frustração, ansiedade, decepção? Porque nós estamos indo para Deus simplesmente para ter necessidades atendidas. Nós não estamos indo para Deus para ter intimidade. Porque o lugar da intimidade é um lugar muito mais do que suprimento. Intimidade é um lugar de você ter até aquilo que você nem imaginou. Porque Ele vai te oferecer o melhor dele.
Enquanto você vai para Ele apenas para ter aquilo que você quer, são seus próprios desejos, seu viver egoísta, seu viver individualista, que está diante de Deus dizendo, você tem que me dar alguma coisa porque você é Deus, e você disse que se eu tivesse qualquer necessidade, era para eu ir diante de você em oração que você ia me dar. Então, por favor, vai lá no RH e libera o meu pedido. Porque eu estou precisando, Deus. Você disse que você ia liberar isso para mim. Mas a gente está com aquela fantasia de figo, tentando tampar uma vergonha que nós nem entendemos direito porque está ali, sem usufruir da nossa intimidade com Deus e uns com os outros, e deixando de viver coisas que Deus podia nos ajudar a experimentar de uma forma um pouco mais profunda e mais viva. Eu fico olhando, por exemplo, para a igreja na época dos primeiros discípulos. A Bíblia diz assim, e era um só o coração dos que criam, e eles tinham tudo em comum, e partiam o pão de casa em casa, e era um o coração dos que criam, da multidão dos que criam. Sabe, eu acredito de verdade que a pregação naquela época foi um fator chave, foi mesmo, mas eu acho que mais do que a pregação, foi quando eles viram aquilo que eles pregam, eles estão vivendo entre eles de forma natural. Sabe, você vai naquela igreja, o culto deles não é um culto cheio de atrações, mas ele é um culto onde pessoas verdadeiras estão sentadas à mesa juntas. E elas dividem o pão que elas trazem de casa. E elas comungam, e elas oram umas pelas outras, e elas se importam umas com as outras. Essa é a igreja que eu quero construir. Porque essa é a igreja de Atos. A Bíblia diz que o coração deles era um, mas era um por quê, gente? Se você começa a andar muito junto com alguém, o que acontece? Até o jeito de falar começa a ficar meio parecido. Você começa a contar as mesmas piadas, fazer as mesmas brincadeiras. Você começa a descobrir as comidas que um gosta e que o outro gosta. E aí um dia você pensa, vou fazer um agrado para fulano e vou levar. Vou fazer um agrado para o cicrano e vou levar também. Nós temos o Décio, traz suco toda semana. Quando ele não traz, qual que é a pergunta que todo mundo fala? Cadê o suco? Cadê o suco, Décio? Mas é por que se faz isso? A gente tem intimidade. Porque a gente tem intimidade, é gostoso, ele pensa na gente. Ele prepara, ele bate no liquidificador, ele tritura as frutas, ele coa, ele adoça, ele põe gelar. Aí ele traz e as pessoas tomam o suco. Você acha que isso não dá um quentinho no coração dele? Claro que dá. Mas por quê? Porque tem intimidade. Ele conhece a gente conhece ele. Quando vocês trazem bolo de chocolate, eu fico feliz da vida, porque eu adoro bolo de chocolate. Quando eu faço comidinha, né, que às vezes eu faço uma sopa ou uma polenta, por que eu faço? Porque eu gosto de ver vocês comendo uma coisa que vocês gostam. Eu gosto de criar um ambiente de intimidade, onde vocês saibam, ele está me observando para suprir coisas que eu tenho necessidade, que para me fazer agrados que eu gosto. Eu quero alcançar o coração de vocês. E eu quero que outras pessoas sejam alcançadas também. Eu acho que essa é a essência do Evangelho, e a maneira mais próxima da igreja de Atos é essa. É ter tudo de fato em comum. Se eu tenho uma habilidade, se eu tenho algo sabe, que eu posso servir, então por que não servir? Por que não usar aquilo para abençoar o outro? Por que não mandar uma mensagem durante a semana aleatória? Mário estava, a gente não tinha se falado nos últimos dias, mandei uma mensagem para ele porque eu tive vontade de mandar uma mensagem para ele. E dizer, escuta, o meu amigo, estou orando por você. Mas não é assim, para provocar um impacto nele. Quando eu escrevi a mensagem, sabe por que foi? Porque no momento que eu estava orando, eu senti algo no meu coração. E eu falei, eu preciso que ele saiba que eu sinto isso. Já fiz isso com praticamente todos vocês, em algum momento. Para que eu faço isso? O Thiago gosta muito, né? Às vezes, aleatoriamente, no meio da semana, eu digo, filho, eu amo muito você, você é um filho maravilhoso. Mando para a Ingrid também, para Elisângela. Eu nem quero receber resposta deles. Eu só quero que eles saibam. Não, tem intimidade entre a gente, tá? Queria que você soubesse disso. Essa é a igreja que eu quero construir, que eu quero ser. Eu sei que não é uma coisa fácil. Eu sei que tem desafios.
Eu sei que tem coisas para a gente superar e para a gente vencer e para a gente se tornar ainda melhor. Mas sabe, gente, é possível. É possível. E a gente pode ser esse testemunho vivo para as pessoas de que o Evangelho é de verdade, ele não é só pregação no púlpito. Hoje eu estou sentado aqui numa poltrona, mas não é porque eu estou com um pouquinho de problema respiratório. É intencional o que eu estou fazendo aqui. O púlpito não é um lugar de destaque, o púlpito é um lugar de serviço. Então, de alguma forma, eu estou sentado no mesmo nível que vocês, porque eu não sou diferente de vocês. Eu estou desempenhando uma função diferente, mas eu sou igual a vocês. E eu quero poder olhar no mesmo nível que vocês, olho no olho, e dizer, se você precisar de mim, eu estou aqui. E a gente vai se ajudar, e a gente vai construir o Evangelho, o reino juntos. Isso aqui é mais uma lembrança para mim do meu lugar, do que para qualquer um de vocês. Ah, pastor, que coisa, né? Uma coisa simbólica. É simbólico, mas para mim tem importância. Então é por isso. Deus já falou comigo sobre esse lugar. Deus já falou comigo sobre a importância da mesa. Alguém falou para mim assim, tá, você tem uma promessa e a gente sabe que a igreja vai crescer e ela vai para um lugar grande. Como é que você vai fazer? Eu falei, eu não sei. Não sei como é que eu vou fazer. Mas nós vamos dar um jeito de fazer. Porque quando a gente quer, a gente faz. O povo lá da Babel não queria construir uma torre da terra até o céu? O que Deus falou sobre eles? O que Deus falou sobre eles? Ninguém vai segurar eles. Cara, é melhor a gente confundir essa galera, porque quando eles colarem um no outro, ninguém vai segurar eles. Eles vão fazer aquilo que eles querem fazer. Se Deus não confunde eles, o que você acha que nós ia ter hoje para visitar? Uma torre que sobe até o céu. Que quando existe um propósito, quando existe uma unidade, quando a gente entende que o reino é nosso e que nós vamos construir o reino juntos, irmãos, é liberado um poder de Deus realizador sobre isso, que nenhum de nós é capaz sequer de entender a dimensão, a proporção que isso tem. Nós precisamos começar a celebrar na vida uns dos outros o propósito. E o propósito meu e seu é de vivermos em intimidade junto com o outro, na mesa do Senhor, partilhando a vida uns com os outros, vivendo de verdade o Evangelho, de uma forma talvez até inusitada. E isso não é todo mundo que vai topar. Não é. Não é todo mundo que vai topar, porque vai exigir um nível de renúncia, um nível de abertura, um nível de comprometimento, de envolvimento, de entrelaçamento muito grande de um com o outro. E você vai conhecer partes do outro que não são tão bonitas quanto você gostaria de conhecer. Você vai olhar para o outro, vai ver coisas nele que você vai dizer assim, poxa, isso aqui não é muito legal, mas mesmo assim, eu gosto dessa pessoa. Esse detalhe da vida dela é uma coisa que eu posso superar e viver junto, porque eu amo essa pessoa e eu quero viver com ela. Eu quero conviver na mesa com esse irmão, com essa irmã. A mesa do Senhor é lugar de intimidade. A mesa nos oferece um caminho de sacrifício em prol do outro. Sabe, a Bíblia diz que o Evangelho é feito de gente que está disposta a abrir mão de sua própria vida pela vida do outro. Sabe o que a Bíblia fala para a gente tratar uns aos outros? A Bíblia diz assim, trate o outro em honra a você mesmo. Dê preferência para ele. Seja aquele que prepara o caminho, seja aquele que honra o outro. Honre as virtudes das pessoas com quem você caminha junto. Honre publicamente, honre na tua intimidade, honre para a pessoa, honre fora. Não é bajule, é honre. E o maior sinal de honra é lealdade. É quando você se dá e diz, eu sou leal a essa pessoa. E tem gente que está dizendo que existe diferença entre lealdade e fidelidade, e talvez até tenha. Mas eu quero falar hoje de lealdade. Ser leal, ou seja, é estar com a pessoa inteiro, sem ter de forma nenhuma reserva, mesmo sabendo que o Diego gosta de futebol, eu gosto de ficar longe de um campo de futebol, mas eu gosto do Diego. Será que é só o futebol que pode nos unir? Será que a gente não pode se unir pelo amor que a gente tem ao Senhor? Será que a gente não pode se unir pelo gosto de churrasco que a gente tem em comum?
E se eu quiser, eu vou achar mais coisas em comum com ele. Eu não gosto do calorão do Rio Grande do Sul, mas o Mário ama aquele Velho Oeste. Menos. Eu não entendo nada de carro, ele entende, mas eu não posso ter amizade com ele, intimidade com ele, porque ele não entende, porque eu não entendo de carro. Mas tem tanta coisa que ele gosta que eu também gosto. E a gente pode descobrir coisa que a gente gosta junto, em Deus. Talvez um não gosta muito de orar, mas gosta de estudar a Bíblia. Será que eu não posso aprender um pouquinho a gostar de orar? E será que o outro não pode aprender um pouquinho a gostar da Bíblia também? De estudar a Bíblia? Será que nós não podemos aprender a juntar ao invés de espalhar? Eu acho que nós podemos, eu acho que essa é a proposta do Evangelho. O Evangelho é a proposta da mesa, onde a intimidade dá lugar, onde não existe espaço para vergonha, onde a gente pode ser um para o outro aquilo que precisa ser, onde a gente acolhe a natureza do outro, por mais que tenha assim uns defeitinhos, a gente acolhe. Ou defeitões também, por que não? Mas é esse o lugar onde nós encontramos a verdadeira comunhão com Deus. E é tudo igual ao que é com Jesus. Você já imaginou hoje, queria assim que você fizesse um exercício aí criativo na sua memória. Você imaginou se hoje você precisasse chegar diante de Jesus e Jesus tivesse uma lista com todos os defeitos e com todos os erros que você cometeu nessa semana que passou? E ele fosse conversar com você sobre esses defeitinhos? Como é que ia ser essa conversa com Jesus? Ia ter um pendrive. Ia ter um pendrive. 1 tera. Né? Papel não ia dar. Papel não ia dar, tinha que ser tudo criptografado e zipado ainda, para caber. Porque tem muita coisa. Quando foi que você foi diante de Jesus e ele estava te esperando com essa lista? O que Jesus fazia quando as pessoas se aproximavam de Jesus? Falei para vocês na semana passada sobre o leproso, né? O que ele fez com o leproso? Ele chega perto e toca, tira a vergonha, tira aquilo que está tampando a sua visão. Ele diz, cara, eu quero ver seu rosto. Eu quero conhecer a sua intimidade, eu quero que você olhe para mim. É lugar de intimidade. E a intimidade em Deus, ela tira de nós toda a vergonha. Tudo aquilo que nos envergonha, tudo aquilo que nos afasta. Então, se tem alguma coisa que ainda está nos afastando, se tem alguma coisa que ainda nos envergonha, é porque nós estamos falhando na intimidade. E eu queria começar, semana que vem eu vou pregar sobre outro tema, mas eu acredito que tão parecido, ou talvez uma continuidade desse assunto, porque eu acho que nós precisamos mais do que nunca nos desafiar a essa intimidade, a sermos uma comunidade cada vez mais próxima. Sabe, a olhar para a necessidade do outro como algo que é minha necessidade. Eu tenho uma parte de mim que vai fazer alguma coisa por esse irmão. Nós vivemos isso agora há pouco na sexta que nós fizemos, no nosso celeiro parto. Foi uma experiência maravilhosa, gostosa, prática, verdadeira. Vamos fazer isso também no final do culto, no lanche? Vamos nos aproximar uns dos outros. E aí, como é que foi a tua semana? Está precisando de oração em alguma área? Você quer conversar sobre alguma coisa? Eu quero te ajudar, eu quero ser íntimo. Eu quero te ajudar a vencer aquilo que você sozinho não está conseguindo vencer. Eu quero ser parte da sua vida de verdade. Eu queria que você tivesse acesso à minha vida também. Que a gente aprenda a viver esse evangelho cada vez mais íntimo e próximo. Onde não existe lugar para vergonha, mas existe espaço para intimidade. Que sabe que o Espírito Santo de Deus nos constranja a ponto de nós fazermos aquilo que Jesus disse: vocês só são meus discípulos quando vocês estiverem dispostos a oferecer a vida uns pelos outros. Aí vocês vão ser meus discípulos. Vocês entenderam a intimidade, vocês entenderam, se for para alguém matar, me mata. Não mata o Mário não, me mata. Não mata a Rita não, me mata. Não mata o Diego não, me mata. Eu sou capaz de dar minha vida para que o outro não seja tocado, para que o outro não seja machucado. Eu vou dar o que eu tenho de melhor em favor do meu irmão, da minha irmã, porque é para isso que eu estou aqui. Eu quero, eu desejo, eu oro e eu espero que a gente tenha maturidade em Deus para viver essa igreja desse jeito que Jesus desejou que a gente vivesse. Então que você possa sair daqui hoje assim, incomodado.
intimado à intimidade. E não é só na oração, não é só na busca, mas é aqui também. Gente, eu não vou ficar só convidando vocês para virem no culto. Não é essa a ideia. A ideia é mais do que isso. A ideia é que vocês venham no culto para encontrar um ao outro, para encontrar Jesus, para encontrar a mesa da intimidade e para poder produzir frutos que caracterizem a gente como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus. A gente vai falhar um com o outro, mas que seja um com o outro. Que a gente não falhe onde não tem perdão. Que a gente falhe aqui, onde a gente é capaz de reconstruir relacionamentos e de restaurar a nossa vida e de fazer o Evangelho ser de verdade. Eu acho que era esse o recado que eu tinha para dar nessa noite, era isso que queimou durante o meu coração a semana, né? Que você possa ser uma ovelha que cumpre o seu propósito, que você cumpra o propósito de servir a mesa do Senhor, com tudo que você é e com tudo que você tem. É o desejo do meu coração e é o que eu queria nessa noite entregar a vocês. Amém? Vamos orar por isso? Vamos pedir a Deus que Ele nos dê a graça de vivermos esse pedaço tão importante do Evangelho, que faz parte da nossa essência. Eu queria que você